Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Vou gravar essa aula, porque assim como ficou acordado, que já é outra sexta-feira e vocês de novo, tá? Disseram que tem um evento, que vão participar. Então, eu prometi e estou gravando a aula da sexta-feira para repassar para vocês. Bom, como ficou acordado? Beleza. A aula de hoje, tá? Não vai ter nada de novo, não vai ter, não vou citar conteúdo novo. Assim como na aula passada, quando eu falei de gráficos, tá? No caso, eu me refiro a outra aula de vídeo. Quando eu falei de gráficos, eu só peguei as informações que nós tínhamos para construir os gráficos. Na aula de hoje, eu vou pegar as informações que a gente já tem e dar uma aplicação diferente para elas. No caso, a aplicação aqui que eu vou citar para vocês, tá bom? É a ideia de otimização. Como eu já falei para vocês, otimizar, tá? É transformar um processo em seu ponto máximo ou mínimo, ou seja, você ter o maior lucro e o menor desperdício, tá? Você fazer a menor distância de percurso, você pegar, construir a maior caixa e assim sucessivamente. Então preste atenção, se eu estou falando em otimizar e estou dizendo para vocês que nos nossos contextos otimizar significa pegar o maior, tá? Ou o menor, máximo e mínimo, remete ao quê? Aos problemas que eu já citei. Ponto crítico, análise da curva, teste da primeira ou segundo teste da derivada. Tá? É isso que eu vou fazer, só que mostrando isso na prática. Tá bom? Então, nós vamos fazer aqui alguns exemplos usando esse contexto, tá bom? Para mostrar a vocês aplicações daquela história de máximo e mínimo que nós víamos. Né? Que nós víamos, não, que nós vimos. Tá? Jeito português, professor. Português é legal. Tá certo? Então, vamos lá para os exemplos. Então, no slide que eu passo para vocês, tá? Nós vamos falar do problema de otimização. Essa regra de L'Hopital que aí está, pessoal, seria um conteúdo a ser ministrado na disciplina no formato antigo, tá bom? Aí, como está no formato novo, eu não vou perder o slide, né? Deixa assim do jeito que está. Beleza? E até uma ajuda para vocês, que na próxima disciplina vocês vão ter que ter conhecimento disso aí. Tá bom? Então vamos lá. Então, no problema de otimização, tá? Como eu já disse para vocês, problemas de otimização são comuns na nossa vida diária, tá? E aparece quando procuramos determinar o nível de produção mais econômico de uma fábrica, como se dividir áreas, tá? De passagem de cerca, de modo a obter a eficiência na distribuição e controle dos gastos e por aí vai. Tá certo? Então, o que nós vamos procurar são os máximos e mínimos que podemos obter nas operações. Eu tenho algumas figuras, não, lá vai. Alguns contextos que eu vou fazer aqui. Depois vou pegar um contexto legal para vocês com outras situações e mostrar a vocês como resolve. E uma situação que eu posso dizer, abre aspas, que seria até inusitada e por brincadeira. Vocês sabem como é que se espalha, qual é a velocidade da fofoca? Então eu vou mostrar a vocês, com o problema de otimização, a velocidade da fofoca. Então não percam este vídeo, estará lá, beleza? Então vamos mostrar algumas situações, depois em algumas outras situações eu mostro a vocês, por exemplo, qual é o menor caminho que você faz, a velocidade da fofoca, como é que você passa o fio para economizar dinheiro, beleza? Então vamos lá, problemas de otimização. Então o primeiro que eu cito aqui é o seguinte, ó, eu quero que vocês me digam dois números, tá bom? Positivos, de modo que quando eu multiplicar um pelo outro, eu tenho o maior resultado possível. Como são dois números positivos, pode ser qualquer número, tá? Se fosse qualquer número que somado, aí complicava mais. Eu quero dois números positivos. E o detalhe não é quaisquer dois números. Eu quero dois números de modo que o seguinte, ó, quando eu somar o primeiro com o segundo, o resultado dê 40. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou procurando o máximo do que? Da multiplicação, não é da soma.
Ele é bem claro ali, ó. Encontre o maior valor possível de x vezes y. Então, o que eu estou procurando é o maior valor do produto de x e de y. Dado que x e y são ambas positivas e x mais y é igual a 40. Tá? Como é que nós resolveríamos esse problema? Então, você quer encontrar o máximo na multiplicação, está aqui, ó, f de x e y é o máximo da multiplicação, e você tem x mais y igual a 40. Professor, aqui eu tenho duas variáveis e derivada, tá? Nem o x nem o y depende, digamos, do tempo, que aí eu poderia fazer derivada implícita, tá bom? Ele não depende de uma outra variável, do tempo, de outras condições. Eu só digo que eu vou somar dois números e o resultado dá 40. Então, o que é que eu posso fazer para essa minha conta que tem duas variáveis ficar só uma? Aí eu vou para outra operação que diz que x mais y é igual a 40, ou seja, o y é igual a quanto? 40 menos x. Sendo assim, eu posso substituir nessa conta aqui de x vezes y a condição ó, que y é igual a 40 menos x. O que é que você fica? Com uma função agora que só depende de uma variável, que é o x, e x vezes 40 dá 40x. X vezes menos x dá menos x ao quadrado. Agora eu tenho uma função que só depende de uma variável, só do x. Poderia ter feito com y, professor? Poderia. Mas eu vou fazer com o x, que é o padrão. Tá bom? Sendo assim, o que é que a gente vai fazer? Ó? Se eu quero encontrar o máximo aqui, vou derivar. E quando derivar, ó, derivada de 40 vezes x dá 40. Menos derivada de x ao quadrado dá 2x. Como eu vou querer encontrar o máximo da situação, é ponto crítico, ou seja, tem duas situações, ou onde eu tenho aí o resultado da derivada igual a zero, ou onde ela não existe. Como a derivada é uma função de primeiro grau, resulta então que a derivada tem que ser igual a quanto? A zero. Então, 40 menos 2x é igual a zero. E é bem fácil aqui da gente descrever, tá bom? Dessa situação. 2x vai para o outro lado, 40 é igual a 2x, ou seja, o x que eu estou procurando é 20. Se o valor de x é 20, professor, qual é o valor de y? Ora, y é igual a 40 menos x. Y, portanto, vai ser 40 menos 20, que dá o quê? 20 também. Então, os maiores valores de x e y que eu posso colocar na conta são 20. O valor é 20. Ou seja, o maior valor da multiplicação de x vezes y é quanto? 400. Ah, professor, não acredito nisso não. Não acredita? Então faz o seguinte, escolhe quaisquer dois números, tá? Positivos, em que a soma dá 40. 1 vezes 39. 1,5 vezes 38,5. 2,7 vezes 37,3. Vai fazendo aí. Vai botando essa multiplicação e vê quanto dá os resultados. E vejam que o maior resultado só vai ser obtido quando x for igual a 20 e y for igual a 20. Fica à vontade. O que não falta é número positivo, tá? Entre 0 e 40. Para vocês escolherem. Tá bom? Vamos lá a uma outra situação. Um jardim retangular de 200 metros quadrados de área deve ser cercado contra coelhos. Você tem um jardinzinho, tá? Você tem um sítio, você fez um jardinzinho, tá? O problema é que onde você tá, você também tem coelhos e os seus coelhos estão pegando o teu jardim, tuas hortaliças, tudo direitinho, tá comendo tudo, tá? O que ele quer aqui é o seguinte, ó, encontre as dimensões que irão requerer a menor quantidade de cerca, tá bom? Se um dos lados do jardim já está protegido por um celeiro. O seu jardim que você vai formar tem 200 metros quadrados. Tá bom? Ele quer saber qual é a menor quantidade de cerca que você vai precisar para cobrir essa área, tá? E sabendo o seguinte, ó, se um dos lados do jardim já está protegido por um celeiro. Eu vou fazer esse desenho à parte, tá tudo aí. Eu vou fazer só para que vocês entendam o passo a passo do desenho, para saber como faz a conta. Aí na hora de fazer a conta eu volto para cá.
Tá bom? Vamos lá. Ele informa que você tem um jardim de área, ó, diz que a tua área é de 200 metros quadrados. Ele também diz o seguinte, ó, o que você vai construir nessa área já tem uma parede de um celeiro que você vai usar. Então imagina aqui, ó. O desenho tá feinho, mas tá, releva. O senhor não é desenhista, tá? Como aqui é a ideia de um celeiro, tá? Eu vou fazer aquela ideia de celeiro que a gente vê em um monte de filme, tá bom? Tem aquelas curvinhas em cima, tá bom? Parece uma forma de pão de forma, daqueles americanos redondinhos em cima. Tá? Aqui tá a portinha do celeiro, tá? Tem aquela porta aqui em cima com a rodana. Então você vai usar essa parede lateral. O que você vai ter aqui nessa lateral é um jardim de 200 metros quadrados, ó. Então, aqui está o teu jardim. Ó. Seu jardim está aqui. Ó. Tá feio o desenho, mas está lá. Aqui é o teu jardim. Tu vai plantar as tuas coisas. Tá, tuas hortaliças aqui. Aí vem os coelhos lá e estão destruindo aqui. Estão destruindo o seu jardim. Então você quer cercar, tá? Você quer cercar. Aí ele quer saber, ó, qual vai ser a menor quantidade de cerca. Então, o que eu preciso saber o maior e a menor quantidade de cerca, tá? Lá vai eu dando a resposta na pergunta. E o que você quer saber é qual é a menor quantidade de cerca. Então, você vai procurar o mínimo do que? De cerca. Para fazer o contorno aqui, ó. Aqui é a primeira haste, aqui é a segunda. Então, você quer ó, botar aquela cerca telada aqui. Então, você vai comprar quanto no mercado? Ó, me dê 30 metros, me dê 40, me dê tanto. Quantos metros vocês vão comprar de cerca? Veja o seguinte, ó, que se é uma área que está protegida por uma parede, considera-se que essa área seja retangular. Bom, você tem um retângulo aqui. Se é um retângulo, a área que você tem aqui, a área é de x vezes y, que dá quanto? 200, tá bom? Que é 200 metros quadrados. Ah, professor, quem é x e y? Você coloca, por exemplo, aqui x, se você quiser, e y. Se você quiser trocar de posição, não vai mudar em nada. O que você só precisa ter cuidado é o seguinte: ó, aqui está o valor de x e aqui está o valor de y. Qual é o cuidado que vocês precisam ter? Em um desses valores de y que eu estou considerando aqui, isso aqui é a parede do celeiro. Se é a parede, você não vai precisar cobrir essa área. Você não vai precisar pregar ó, da ponta da parede e fazer o contorno dela. Tá? Vai fazer o contorno aqui, ó. E aí, se você vai fazer o contorno, você vai pegando os comprimentos. Isso aqui, portanto, essa área que você vai cobrir, tá bom? Se chama perímetro. Tá bom? E o perímetro, o que é? É a soma dos comprimentos. Qual é o perímetro que você vai precisar cobrir? Ora, é x mais y mais x. Então, o perímetro vai ser 2 vezes x mais y. E é do perímetro que é referente a comprimentos que você vai encontrar a menor quantidade de cerca.
Tá? Sendo assim, vamos voltar para o que já está pronto, tá? Para dar continuidade ao nosso problema. Vamos lá. No celeiro, então, a área, como eu disse para vocês, e o perímetro, assim como eu disse. Tá? A é a área e P é o perímetro. Você quer encontrar o máximo do quê? Do perímetro. Ó. Veja que a função que você fica com x e y é exatamente onde você vai procurar o máximo e o mínimo. Tá bom? X vezes y é igual a 200. Como eu tenho duas variáveis aqui, quero deixar só uma. O que é que eu vou fazer, portanto? Da área, eu tenho que, por exemplo, y é igual a 200 dividido por x. Substitui na conta de perímetro. Tá? Ou seja, o perímetro que era 2x mais y, agora é quanto? 2x mais 200 dividido por x. Professor, como é que eu tenho certeza que eu vou ter a divisão aqui não é zero? Tá? Se x for zero, você não tem largura. Se você não tem largura, você vai cercar o quê? Você não vai cercar, você vai passar uma parede. Aí o problema seria outra coisa para analisar. Tá? Então eu sei de certeza que nem x nem y é zero também porque quando é que você multiplica dois números, sendo um deles zero e o resultado não dá zero? Não existe isso, não tem. Então já sei que x não é zero, então posso ter essa fração. Se eu quero encontrar o máximo ou o mínimo do perímetro, o que é que eu faço? Derivo. Tá? Para encontrar o quê? Os pontos críticos. E aqui eu tenho, ó, tá? Nas situações, eu tenho duas situações. Tá? Onde é que essa função aqui? Tá? A derivada dá zero, ou a segunda situação, onde ela não teria resultado. Bem, ela não tem resultado se essa fração der problema. E essa fração só dá problema quando x é igual a zero. E x igual a zero, acabei de dizer, não pode. Porque se você tirar a largura ou o comprimento, você não tem o que cercar. É uma linha reta, é uma parede, ou seja, seria outro problema a analisar. Tá bom? Então, o que resta daqui seria o perímetro ser igual a quanto? A derivada do perímetro ser igual a zero, que é o que se faz. Ó. Derivada do perímetro igual a zero, ou seja, 2 menos 200 sobre x ao quadrado é igual a zero. Tira-se o mínimo. Quando é que uma fração é igual a zero? Quando o numerador é zero e o denominador não. Então, vou procurar onde 2 vezes x ao quadrado menos 200 é igual a zero. Ambas as operações eu posso dividir por 2. Ficaria x ao quadrado menos 100 é igual a zero. Passo sempre para o outro lado. X ao quadrado é igual a zero quando x é igual a mais ou menos 10. Por que que então eu sei que os valores elevado ao quadrado para dar 100 é o 10 e o menos 10? Por que que o x ficou o valor 10 positivo? Porque é aquela ideia que eu disse para vocês, ninguém vai medir uma cerca e dizer, minha cerca tem menos 8 metros. Não existe menos 8 metros. Existe medida só positiva de comprimento. Você pode dizer a minha cerca tem 8 metros para a esquerda ou para a direita. O sinal seria só para orientar para que lado você anda. Ou seja, o x aí é igual a 10. Aplica-se lá naquela conta anterior, porque se você tem o valor de x, que é o máximo, o y qual é o máximo? 200 dividido pelo valor de x. Se x é 10, 200 dividido por 10 dá 20. Ou seja, logo as dimensões que vão maximizar a sua área são x igual a 10 e y igual a 20. O que é que isso quer dizer? Volta para aqui, ó, para a equação de perímetro. Quantos metros de cerca você vai ter que comprar? 2 vezes 10 dá 20, 20 mais 20, 40. Compra 40 metros de cerca. Aí você vai ter a maior área que você pode e vai gastar a menor quantidade de cerca que você quer. Tá beleza? Ou seja, outra aplicação de máximo e mínimo, ideia de ponto crítico. Ou seja, derivada. Vamos para o próximo problema. Encontre as coordenadas de P que maximizam a área do retângulo mostrado na figura abaixo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal.
Para mostrar isso aqui, tá? A fórmula aí, eu quero que vocês entendam uma coisa. E eu vou mostrar isso pegando uma imagem de satélite, tá bom? Para mostrar a vocês uma aplicação real disso aqui. Tá bom? Vou mostrar uma aplicação de satélite. Vamos lá. Presta atenção no seguinte, pessoal. Ó, olha essa imagem daqui, tá? É na cidade de Patos. Então, ó, veja que você tem um terreno aqui, ó, que é um terreno que o povo chama de terreno de ferro de engomar. É um triângulo. E as pessoas vão construir casas lá dentro. Tá? Essa daqui construiu a casa, tá bom? Pegando, ó, tipo desenho do terreno, fazendo a casa da forma triangular. Mas se você não quiser fazer uma casa de forma triangular, tá? Quiser ela nas dimensões que pareçam com um retângulo, tá? Eu quero a minha casa retangular. O terreno pode ser triangular, mas eu quero a casa no formato retangular. Como é que você vai fazer a casa de modo que ela tenha a maior área dentro desse triângulo aí? É exatamente esse problema. Olha aí, ó, um exemplo prático. Você construir a tua casa, que essa pessoa aqui resolveu seguir o formato do terreno. Mas se você não quiser, qual seria, portanto, tá bom? A área máxima de uma casa no formato retangular que você iria construir. Vamos lá, eu vou fazer o desenho, tá? Separado para que vocês entendam o passo a passo. Depois eu volto lá para o slide. Tá bom? Vamos lá. Ó, você tem o triângulo aqui, ó. Você tem o triângulo. E você quer construir dentro dele o retângulo que tem a maior área. Tá? Como é que vai ser o retângulo? Vai ser assim? Vai ser mais esticado para cá, assim? Ou vai ser esse daqui, ó? Tá? Vai ser o maior retângulo? Como é que eu vou pegar as aplicações? O que eu preciso entender é o seguinte, ó. Para cada vez que eu fizer um retângulo, eu quero encostar, por exemplo, aqui, ó, em cima dessa parede ou do muro que eu vou fazer para cercar minha casa. Então, cada pontinho desse aqui é um ponto que eu devo analisar. O que é que eu conheço de informação? No desenho, ele diz o seguinte, ó, aqui, que é a quina, você pode pegar como sendo a distância zero. No sentido daqui para cá, você chega no ponto aqui, ó, x é igual a 4, ou seja, em cima do eixo do x, que eu posso considerar isso aqui como sendo o eixo do x, eu estou a 4 metros. Tá? Nesse outro comprimento aqui, ele considera que aqui ele pegou 3 metros. Ou seja, aqui é o eixo do y. Se eu quero analisar esse pontinho aqui, ó, por exemplo, o 4. O 4, na verdade, é o ponto onde você tem x igual a 4 e y igual a quanto? A 0. No ponto onde y é 3, você tem, na verdade, o ponto que x é igual a 0 e o y é igual a 3. Você tem esse outro ponto aqui. E aqui no 0, significa, se você pegar de coordenadas, você teria o ponto 0, 0. De geometria, você sabe, ó, o que liga o ponto y igual a 3 ao ponto x igual a 4 é uma reta. Aí lá de geometria você tem que y menos y0 é igual a quem? M vezes x menos x0. Você pode pegar essa expressão como seno da reta, como também pode pegar y é igual a quem? A vezes x mais b. Qualquer uma dessas duas condições aqui pode ser usada. Como y0 e x0 eu não tenho, tá? Ele não diz quem seria, eu vou usar essa de baixo. Mas, professor, se o senhor usar essa de baixo aqui, quem é o valor de A e B? Para eu saber quem é a reta, tá? Isso aqui é a minha reta. Que liga, ó, deixa eu até mudar de cor para destacar aqui, ó. A reta que liga o ponto 3, y igual a 3, até o ponto y igual a 4. Quem é a reta? Tá? Essa retinha que está aqui.
Vamos lá. Eu tenho 2 pontos. Por exemplo, ó, se você pegar o ponto 4 e 0, como é que fica a cara da tua equação? Ora, quando o y é 0, você tem x igual a 4. 4 vezes x, perdoe, o x é 4. Então, 4 vezes a mais b. Então, você tem essa expressão. No outro ponto que você tem aqui, ó, quando você pega outro ponto em 0 e 3, ou seja, o x é 0 e o y vale 3. Se eu jogar na mesma conta aqui, 3 vai ser igual a vezes 0 mais b. Ora, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, daqui você já tira quem é o valor de b. b vai ser igual a 3. Se você pega o valor de b igual a 3 e jogar na conta de cima, onde, ó, 3a, perdoe, não é 3a, pessoal, é 4a mais b é igual a 0. Ou seja, você tem um valor de quem? 4a mais 3 é igual a 0. Ou seja, você achou o valor de A, que dá quem? Menos 3. Deixa eu botar aqui, ajeitar o mais, porque pareceu menos. Menos 3 quartos. E aí você tem a equação da reta. Se você quer maximizar área, quero maior, ó, maior área retangular. Se você está trabalhando com área de retângulo, como é o cálculo da área do retângulo, ele inclui largura e comprimento, que fica sendo igual a quem? X vezes Y. E qual é a única informação que você tem que vai associar X e Y? A gente acabou de deduzir, ó. Tá? Comprimento e largura vai ser esse pontinho P aqui, ó, da reta. Ou seja, você quer uma coordenada de X e Y. Sendo assim, é a ideia da reta. Quem é a reta? Y é igual o valor de A que a gente acabou de determinar, menos 3 quartos de X, mais o valor de B, que é quanto? 3. Então, você acabou de associar a relação de Y com X. O que é que eu vou fazer com essa relação agora? Jogar na minha conta diária. E se eu quero maximizar a área, calcular o quê? Pontos críticos e depois analisar. Vamos voltar lá para o slide. Nós temos aí, então, ó, pessoal, a descrição que eu disse para vocês. Ó, se você vai pegar a equação da reta, eu tenho duas, eu vou pegar uma. Eu escolhi y igual a x mais b. Tem os pontos informados aqui na tua figura. Usei estes para achar o valor de a e b para colocar nessa fórmula. Ou seja, o y está aqui, ó. Como você quer achar o maior valor de área, tá bom? O que é que a gente faz? Bota a expressão de área, substitui o valor de y que você tem, ou seja, você tem uma relação de área que aqui está. Se eu quero o valor de área, quero o valor de máximo dela, calcular o quê? Pontos críticos, ou seja, calcula a derivada, tá? E verifica ou onde ela não existe ou onde é igual a zero. Acha nos pontos críticos aqui, ó, tem uma função de primeiro grau. Quando eu calculo a derivada, tá? De x vezes menos 3 quartos de x mais 3, tá bom? Vai ficar menos 3 meios de x mais 3. Função de primeiro grau. Se a função de primeiro grau é igual a ela a zero. Igual a zero, você acha que o x é igual a 2. Se x é igual a 2, o y vai ser igual a 3 meios. Logo, tá? X igual a 2 e y igual a 3 meios são as coordenadas que vão maximizar a maior área de retângulo que você pegar aí. Se você disser, professor, mas como é que eu garanto que esse ponto é o máximo? Fácil. Se você achou o ponto crítico, faz a análise. Tá? Faça a análise de positivo para negativo. Vocês vão ver que ele sai de negativo para positivo.
Quando você sai dessa curvatura de negativo positivo, pelo teste da primeira derivada, você tem um valor de máximo. Pronto. Bem facinho da gente fazer. Tá? Outra coisa, professor, mas o senhor pegou lá na imagem aqui, ó, 4 e 3. Eu não tenho um terreno de 4 por 3. Eu teria um terreno, por exemplo, de 40 metros e de 30 no ferro. Beleza. Faz as contas que você ia achar que o valor de X, tá, seria 20 e o valor de Y seria 15 metros. Você pega aqui a distância da quininha para frente, você pega 20 metros. A distância para cima você iria andar 15, ou seja, a tua casa teria dimensões de 20 por 15 para ser a maior casa retangular dentro da área daquele triângulo. Tá? Aí, um cálculo fácil, simples. Bom, vamos para o outro problema. Você agora vai fazer o seguinte, ó, deve-se construir uma caixa sem tampa, de base retangular, com uma folha de cartolina. A folha mede o seguinte, ó, 8 centímetros por 15 centímetros. Tá? A folha é pequenininha mesmo, é menor do que uma folha de ofício. Mas você quer fazer uma caixa, tá? Essa caixa não pode ter tampa. Sei lá, você resolveu fazer um presente para a sua pareja, para os seus pais, tá? Para um gato, para alguém que quer fazer a caixinha para botar as coisas dentro, fazer aquele negócio bonitinho. Não sei, você quer fazer uma caixa para caber um monte de coisa. Qual é a maior, certo? Como é que eu vou fazer essa maior caixa? Sabendo que eu vou cortar é uma folha. Você quer fazer ornamental, então você vai cortar a folha. Como é que seria essa maior caixa? Então faz o seguinte, ó, retirando-se um quadrado de cada canto da cartolina e dobrando-se perpendicularmente os lados resultantes. Determina o tamanho do lado do quadrado que permite construir uma caixa de volume máximo. Vou fazer a descrição desse problema à parte e depois eu volto para cá, pessoal, para que vocês entendam. Tá bom? Vou lá fazer o desenho. Como ele diz para você que tu vai cortar uma caixa, a caixa tem aqui, ó. A caixa, você vai fazer a caixa, mas vai tirar de uma folha. Tá aqui, ó, fazendo um esboço da folha. Tá bom? Aqui é o esboço da folha. Ele diz que para você fazer esse corte, você vai tirar um quadrado de cada canto. Então, eu vou tirar um quadradinho aqui, de cada cantinho. Ó, como é que eu vou ter informação disso aqui todinho? A informação que você tem, eu vou descrever aqui, é o seguinte: são as dimensões dessa folha. Você daqui para cá, nesse comprimento aqui, que é o menor, você tem 8 centímetros. E no comprimento maior, você tem 15. Ele diz também o seguinte, ó, como tu vai cortar cada canto desse, o que sobrar aqui, ó, pega uma folha e corta o cantinho para tu ver, ó. Essa parte que eu vou destacar aqui de vermelho agora por enquanto, pessoal, tá? Seria o fundo da caixa que você quer construir. Isso aqui, ó, é o fundo da tua caixa. Beleza, professor. Mas o que é que tem isso aqui, o fundo da minha caixa? Se a folha completa tem 15 centímetros, então o fundo da caixa vai ser os 15 centímetros menos o que você tirar do cantinho. E como eu tenho uma largura aqui, ó, de 8 centímetros, o fundo da caixa seria os mesmos 8 centímetros menos o que você vai tirar. Vou até pintar de outra cor aqui, ó. Vou botar aqui esse verde escuro. Ó. Quando você tirar de cada canto desse, ó. Isso que eu estou pintando de verde aqui são os cantos da caixa que tu vai tirar. Tá? Eu vou tirar esses cantinhos aqui. O quanto eu vou tirando de cada lado? Aí vem a outra parte do contexto.
Ele diz que isso aqui que tu vai tirar, essa parte verde que eu estou pintando aqui, ó, que você vai tirar, são o quê? São quadrados. Ora, se eles são quadrados, comprimento aqui, em qualquer um deles tem que ser o mesmo da largura. Comprimento e largura tem que ser iguais, porque senão não seria um quadrado, seria um retângulo. Então, se ele tem o mesmo comprimento, digamos que eu vou tirar um pedacinho aqui, ó, x. Então, se o comprimento é x, a largura também é x. Como de cada lado da folha, ó, eu vou tirando dois pedaços, ou um, dois, ó. Tiro dois pedaços, então tiro um pedaço x aqui, mais outro pedaço de x, que é outro quadrado do outro lado do mesmo tamanho. Então, x mais x, 2x. Então, aqui eu tenho 15 menos 2x. Do mesmo jeito da largura, ó. 8 menos, ó. Vou tirar um valor de x em cima, boto 3 aqui embaixo. Eu tenho medida x e x. Se eu tirar um pedaço de x em cima e embaixo, 8 menos 2x também. Beleza, já tem a medida do fundo da caixa. No fundo da minha caixa, eu vou ter, ó, aqui é 8 menos 2x. Aqui vai ser, ó, esse maior, 15 menos 2x. Beleza? Agora eu pergunto a vocês, e quem é a altura da caixa? Quem é essa altura aqui, ó, da caixa? Eita, é a parte mais difícil que a gente tem. É tão difícil que eu tenho até vergonha. Vocês concordam comigo que se você cortou a folha, tá? Vai sobrar. Aí eu vou pintar agora de outra cor aqui, ó. Vou pintar de roxo. Tem um roxo, rosa, roxo, sei lá. Vou pintar aqui, ó. Vai sobrar esse pedacinho aqui. Você tirou os pedaços em verde. Então esse de rosa aqui sobrou. Pedaço, se é rosa, roxo, não sei não. Me perdoe, eu não sou muito bom de cor, não. Tá? Então, ó, sobrou esse outro pedacinho rosa aqui. Tá? Sobrou aqui, ó, esse outro pedacinho rosa. Sobrou esse outro pedacinho rosa aqui. Qualquer um aqui de criança, se brincou de fazer caixa, sabe que esse pedaço que sobrou em rosa, você vai dobrar. Quando você dobrar, é exatamente a parede aqui lateral da tua caixa. Qual é o tamanho dessa parede aqui? Qual é o tamanho da parede dessa caixa? Hã? Qual é o tamanho da parede dessa caixa? É fácil. Não tem como ela ser maior do que, ó, a distância em qualquer um dos lados, ó, da parte rosa até a parte verde, que é o que você tirou, ó, tirando a parte verde é x. Então a altura dessa caixa aqui, ó, é x também. Ora, professor, eu tenho três medidas aqui. E é isso mesmo. Porque você quer construir uma caixa. Uma caixa tem volume. Como é que você calcula o volume? Comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento da caixa? Não sei, 15 menos 2x. Quem é a largura? Ora, a largura então ficaria 8 menos 2x. E quem é a altura? É x. Você acabou de determinar a expressão de volume da tua caixa. E qual é o ponto aqui? Se você quer saber qual é o maior volume, você vai ter que calcular a derivada, tá? E como maior e menor a gente tira de ponto crítico, é determinar, tá? Isso aqui vai me dar uma função de terceiro grau. Alguma coisa x ao cubo.
Derivada de uma função de terceiro grau é uma do segundo, ou seja, a minha derivada eu vou igualar ela a zero para determinar os valores de x. Vamos voltar lá para o slide para mostrar a vocês. Temos, portanto, ó, na hora que a gente escreve, olha as dimensões da caixa do jeito que eu disse para vocês. Como eu não pintei, tá, pode ser que você tenha algum problema de visão, por isso eu fiz aquele esboço lá. O que é o volume? Comprimento vezes largura vezes altura. Se você pegar em qualquer fórmula matemática, é x, y e z. Comprimento a gente já viu, largura a gente fez, altura viu também. Tá lá, ó. Comprimento 15 menos 2x, largura 8 menos 2x, altura é x. Quando você faz um produtório aqui, ó, a função que você acha, 4x ao cubo, menos 46x ao quadrado, mais 120x, do jeito que eu disse para vocês. Função do quê? Do terceiro grau. Vou calcular a derivada onde ela é zero, já que eu quero achar o ponto crítico. Como vai me dar uma função de segundo grau, por isso que é igual a zero. A derivada deu 12x ao quadrado, menos 92x mais 120 igual a zero. Aí eu posso dividir todo mundo aqui, por exemplo, por 4. Vai dar 3x ao quadrado menos 23x mais 30. Função de segundo grau, usa-se o quê? A fórmula que foi batizada de fórmula de Bhaskara, tá bom? Para determinar as raízes. Quem são as raízes? X igual a 6 e x igual a 5 terços. Tá? Qual desses dois valores eu iria colocar na minha conta aqui? O x igual a 6 ou x igual a 5 terços? Tá? O meu valor de x tem 6 centímetros, ou teria 5 dividido por 3, dá mais ou menos 1,7. Tá? Dá pertinho disso aí, 1,7 centímetros. Qual das duas medidas eu uso? Se você quiser fazer por valor de máximo e mínimo, vocês vejam. Se colocar na fórmula de volume, ó, nessa fórmula de volume aqui, 15 menos 2x, 8 menos 2x e x, se colocar o 6, a tua resposta vai ser menos 72. Menos 72. E se colocar ó, o x igual a 5 terços, vai ter aproximadamente 90,74. Ah, professor, claro que eu vou botar o valor positivo, porque o outro deu negativo. Tá? Significa que a caixa perdeu o volume. Então aí não vai ser bom. Mas se eu não precisasse colocar nessa caixa aqui, será que tem algum jeito de eu fazer essa conta mais simples? Tem e muito. Só observando você saberia qual dos dois valores colocar. Eu vou voltar lá para o desenho que eu fiz para mostrar a vocês. Ó, pense na caixa. Eu achei dois valores. X igual a 6 e x igual a 5 terços. Imagina que você diga, professor, eu quero botar o x igual a 6 centímetros. Beleza. Olha para esse lado daqui, essa conta. Se tu for tirar 6 centímetros, então você teria 8 menos 2 vezes 6. Seria 8 menos 12. Como é que tu tira 12 centímetros de um lugar que só tem 8? Não sei. Por mim, tá faltando alguma coisa aí para eu poder cortar. Então, se falta alguma coisa, pessoal, ó, se está faltando, significa que eu não posso cortar. Então, 6 centímetros aqui, ó, só de observação, já ia para o saco. Então, ficaria 8 menos. Aí, por que é que dá 5 terços? Ó, então, 8 vezes. 8 menos 2 vezes 5 terços. Como eu disse para vocês, ó, 5 dividido por 3 dá aproximadamente 1,7. 1,7 vezes 2 dá 3,4. Então, fica 8 menos 3,4. Eu consigo tirar 3 centímetros e meio de onde eu tenho 8. Ou seja, resultaria o quê? De 5 terços é onde eu posso colocar. E nos outros dois? Ora, se eu tiro de 8 centímetros, imagina de 15. E o x? É só x. Não tem que tirar nada dele. É só colocar o valor. Tá bom? Então, eu tenho aí, pessoal, a ideia do máximo e do mínimo. No caso aí, a maior caixa seria que se eu cortasse 1,7 centímetros de cada lado, eu iria ter uma caixa de maior volume. Não é 1,7, é perto dela, dá 1,66666, tá? E aí vai-se embora.
Tá bom? Por isso que eu estou botando 1,7. Beleza? Se eu mostrar outros exemplos, como eu estou dizendo para vocês, eu vou pegar outra apostila, tá? Disponibilizar para vocês, tá bom? E aí, disponibilizando para vocês, eu teria o seguinte: vamos lá pegar outra apostila, tá? Ó, problema de otimização. Foi criada pelo Alexandre, o Anderson e o Ederson, tá? Vamos lá. Então, eles têm alguns problemas legais aqui, dentre os quais, como eu disse para vocês, alguns na prática, tá? Como eu disse para vocês, como é problema de otimização, ele aí contextualiza, você tem que ter lógica para fazer e você vai determinar um maior e menor valor. Mas olha legal aqui, ó. Você tem, ó, com 80 metros de cerca, um fazendeiro deseja circundar uma região retangular junto a um rio para confinar alguns animais. Ou seja, ele quer fazer um cercadinho perto do rio, tá? O lado da região retangular junto à margem do rio não vai ser cercado. Ou seja, está parecendo com aquele problema da seca perto do quê? Do celeiro. Perto não, do lado do celeiro. Ou seja, ele quer fazer um cercado para botar alguns animais, não vai cercar do lado do rio, tá? Porque possivelmente esses animais podem ser o quê? Patos, tá? Vamos imaginar assim o pato, para ele poder o pato se movimentar no rio. O detalhe é que o pato ia sair do cercadinho, ou então ele ia fazer isso do rio para o animal literalmente não sair, para poder beber água, sempre água limpa e corrente. Tá? E aí ele colocaria porco, botaria. Eu nem sei se porco sabe nadar, viu? Tá, eu tô botando aqui galinha, alguma coisa. Tá? Ele quer saber qual devem ser as medidas em metros da região para que a área cercada seja a maior possível. Diferente do celeiro, ele já diz, ó, tu tem 80 metros de cerca, telada. Tá? Ele quer saber qual o maior retângulo que dá para fazer, tá bom? Lembrando que um dos lados você não cerca. Diferente do outro caso, que a gente tinha o perímetro, era 2x mais y igual, tá? O perímetro era 2x mais y. E aí você queria saber o valor do perímetro, ou seja, a quantidade de cerca para comprar, aí você já tem. Então, a quantidade de cerca é 80 metros, você vai ter 2x mais y igual a 80, e a área que você quer maximizar, x vezes y. E aí, quando você coloca isso ó, no cercado, tá bom? 80 menos 2x. Ah, professor, e por que tirou 2x? Porque lembra, ó, você tem a cerca, então você puxa em linha reta, gira e depois faz. Então, o comprimento aqui, já que é um retângulo, essa medida de x é igual a essa. E o que é que ia sobrar no resto? 80 menos 2x. Como é que eu calculo a área? Comprimento vezes largura. Aí ele faz ó, x vezes 80 menos 2x. Você iria obter uma função de segundo grau. Você calcula, tá bom? A derivada dessa função, onde ela é igual a zero. E ele aí vai detalhando o problema, pessoal. Calcula a derivada e acha igual a zero. E você acha que o x é igual a 20. Então, a área aí que você obteve, tá bom? Achando o valor de máximo e mínimo, x é 20, o y ia acabar sendo quem também? Ó, se x é 20 daqui, ó, 20 mais 20 dá 40. 80 menos 40 é 40. Então, você tem uma área de 40 metros por 40. Tá? Mas, tá? Como você vai pegar aqui, ó, 80 menos 2x, a área, quando você calcula, vai ficar o quê? 20 menos 80 vezes 40. Tua área é de quanto? 800 metros quadrados. O outro problema aqui, ó, aquele da curva, tal, para mostrar que é o máximo mesmo, ou seja, você para de crescer na derivada e passa o quê? A decrescer. Quando você passa de mais para menos, você atinge o ponto de máximo. No outro, ele diz o seguinte: ó, um agricultor está em sua casa. Tá? A casa está num ponto C. E ela está situada a 2 metros da margem retilínea de um rio. Ou seja, se da porta da casa dele ele andar em linha reta, ele anda 2 metros e chega no rio. Ele quer encher um regador de água em um ponto M na margem do rio e depois se dirigir à horta H, situada a 4 metros da margem do rio. Tem a casa dele, ele anda um pouquinho em linha reta para a horta, mas você sabe que a horta para o rio dá 4 metros em linha reta. Qual é a distância de A para B
das perpendiculares traçadas de CH, onde a margem do rio, tá, é igual a 10 metros. Aí você, peraí, 10 metros? Como assim 10 metros? Se você andasse em linha reta da casa e da hortaliça e chegasse no rio, e depois andasse em linha reta, você andava 10 metros aí. Ele quer saber onde é que ele anda para chegar no rio, pegar água e ir para a hortaliça, andando o menos possível. Olha o desenho, ó. Seriam dois triângulos. Se ele andasse em linha reta, tá aqui do ponto C da casa dele até chegar no rio, ele anda 2 metros. Se andar de H em linha reta até chegar no rio, ele anda 4 metros. A distância em linha reta, ó, do A para o B é 10. Ele quer saber como é que ele faz a diagonal para encostar no M e chegar no H pegando menor quantidade, ou pegando a menor distância. Perceba o seguinte, ó, como eu vou ter que cortar em algum lugar, considera aqui, ó, o primeiro corte do triângulo feito, ó, de CA até o M vale X. Esse triângulo vai ser retângulo. Tá? Como é que eu calculo a área de um triângulo? Comprimento vezes largura, tá? Ou para ficar melhor, base vezes altura dividido por 2. Mas nessa relação aqui, a distância que ele vai percorrer é de C até M. Em um triângulo retângulo, se eu não vou atrás de área, vou atrás de uma das medidas. Em um triângulo retângulo, a medida oposta ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Ou seja, faz a relação x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Ou seja, teorema de Pitágoras. Ora, se você correr o x aqui, e de M para B vale quanto? Ora, 10 menos x. E aí você tem outro triângulo retângulo, cuja outra hipotenusa você calcula, que é a distância. A primeira distância seria raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. A segunda distância é raiz quadrada de 10 menos x elevado ao quadrado mais 16. Se você quer saber a menor distância para percorrer, você quer saber o quê? Ponto de mínimo. Se é ponto de mínimo, ponto crítico. Ponto crítico é a derivada. Ou onde ela é zero, onde não existe. Faz a derivada aqui, ó. Você teria essas duas questões que aqui estão. Beleza. Vamos lá. Eu posso ter valores onde não existe? Vou olhar para o denominador. No primeiro denominador que aqui eu teria, tá bom? X ao quadrado mais 4 resultaria em quê? Um número positivo mais um número positivo, nunca dá zero, ou seja, aqui eu não tenho, tá, valor que zero o meu denominador. Vou olhar no outro. E, professor, esse outro é muito complicado. Volta um pouquinho. Essa conta saiu dessa diferença aqui, ó. 10 menos x ao quadrado mais 16. Quando você fizer 10 menos alguém, você tem um valor. Imagine positivo e negativo. Mais elevado ao quadrado, você sempre tem valor o quê? Positivo. Soma de dois positivos nunca dá zero. Então, esse outro lado aqui, ó, também não dá zero. Então, aqui eu não tenho determinação. Resulta, então, na segunda condição, que seria o quê? A derivada igual a zero. Aí você faz a derivada igual a zero. Quando você fizer as contas, tá? Determina aqui, ó, x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 4 é igual a x menos 10 ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 20x mais 116. Quando fizer meio pelos extremos e simplificar, fica a função de segundo grau. 3x ao quadrado mais 20x menos 100. Você teria o quê? Em uma função quadrada, você pode ter até dois valores como resultado. Você calcula os valores e acha, ó, x igual a 10 terços e x igual a menos 10. Qual dos dois valores você pega? Ó, pessoal, a mesma coisa que eu falei ainda agora. O negativo, tá, não adentra nas contas da gente. Consequentemente, ia pegar 10 terços. Ou seja, ele anda um terço do caminho, pega a água, depois anda mais 2 terços.
Tá bom? Isso aí maximiza. E qual vai ser a menor distância que ele vai percorrer? Ó? Você coloca nas fórmulas de distância, tá bom? E você teria, ó, menos de 12 metros, tá? Que seria a menor distância que ele percorre. Qualquer outro valor que você colocar aí entre 0 e 10, tá? Qualquer valor de x que você colocar entre 0 e 10 nessa conta aqui, ó. Esse valorzinho de x aqui, ó. Qualquer outro valor, você vai ver que você vai andar mais de 12 metros. Tá? Ou até 12. Tá? A menor distância você só percorre quando anda 3,33 metros, depois anda mais um pouquinho. Tá? A gente está falando em caminhar à margem do rio. Tá bom? É isso. Beleza. Olha o gráfico aí para mostrar, tá bom? Você desce a curva, depois sobe. Se passa de negativo para positivo na derivada, você passou pelo quê? Ponto de mínimo. Teste da primeira derivada. Quadrados iguais são cortados do canto de uma folha de papel. Ah, aquilo que eu fiz ainda agora. Para formar a caixinha. Façam esse. Essa medida aqui é 30 e 50. Façam essa daí. Tá? A outra aqui, ó, você quer o seguinte, ó, você pretende estender um cabo de uma usina de força à margem do rio, tá? De 9 metros de largura, ou seja, o teu rio de margem a margem tem 9 metros, e você quer passar um fio dessa usina para a tua fábrica, do outro lado do rio, 30 metros rio abaixo. O custo do cabo que passa por cima do rio é R$ 5. Do que passa pela terra é 4. Onde é que você vai botar os teus postes para passar esse fio para gastar menos dinheiro? Olha o desenho, ó. Parece com o do cara que anda, ó, no rio até a hortaliça. Só que aqui, ó, a fábrica está de um lado do rio, a usina. Você vai puxar o cabo até chegar na margem do outro lado e depois puxa em linha reta, até chegar no poste. Onde é que fica posicionado esse poste B? Já que a fábrica e a usina de energia eu não tiro do lugar. Onde é que fica o postezinho B para você fazer? Botar o cabo. Se eu ando na margem do rio, ó, eu ando 30 metros, é a mesma coisa do exemplo anterior. Eu vou tirar o x, que é uma medida, e aí vai ficar 30 menos x. Só que aqui eu tenho duas situações. Ó. A primeira é a diagonal e depois uma linha reta. Essa diagonal em vermelho do ponto B até a fábrica, eu resolvo por meio de triângulo. A distância é de 9 metros, o comprimento é de x, então a distância de B até chegar na fábrica é a hipotenusa de um triângulo reto. Tá? O triângulo retângulo. E o outro é só você somar em linha reta. Só que qual é a distância? É o quanto você vai gastar. Então, R$ 5 por metro na diagonal e R$ 4 por metro em linha reta. Você faz como o caso anterior, deriva, igual a zero. E você vai achar ó, que o x é mais e menos 12. De novo, valor negativo você não coloca. Então, aqui em distância você bota o poste da usina, esse daqui, ó. Bota a 12 metros de distância ó, do B para o A. Se você colocar 30 menos 12 dá 18. Então você anda 18 metros na margem do rio, tá bom? E depois anda mais uma distância. Tá? O x vale 12, o y vale 9, aí acha o valor da diagonal. Que é isso que ele faz aqui, ó. O custo, então, vai ser a proporcionalidade. O custo andando na margem do rio é de R$ 165. Com os 12 metros que você anda, tá bom? Você vai ter o quê? 147. O custo total aqui, ó, daria maior do que 150. Logo, o menor custo obtido, ó, tá vendo? Ó? Quando eu pego C igual a 12, eu gasto R$ 147. Se eu fizesse só de diagonal, eu gastava 165. Se eu andasse tudo na margem do rio e depois passasse, eu ia gastar mais de 150. Ou seja, o menor valor é de quanto? Quando você anda 12 metros.
tá bom? Que você gasta só 147. Aí o outro exemplo, ó, aqui está o gráfico, que você pega, ó, negativo para positivo, deixou de decrescer para crescer, você passa pelo quê? Pelo mínimo, testa a primeira derivada. Aqui o de um tambor, tá bom? Vejam se vocês conseguem fazer isso no tambor. Leiam, vejam se conseguem fazer o desenho para determinar qual é o custo para fazer uma lata. Tá? O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, que é legal. A rapidez com que um boato se espalha em uma comunidade é proporcional ao produto do número de pessoas que já ouviram o boato pelo número de pessoas que ainda não ouviu. Como é? Você pega o número de pessoas que escutou. Digamos assim, você tem uma comunidade com 50 pessoas. Tá? 10 ouviram o boato, então quantas não ouviram? 40. Então 10 vezes 40 vezes um valorzinho proporcional. Tá? Esse valor pode ser 1, 2, 3, eu não sei. É um valor aí que eu vou determinar. Mostre que a rapidez é maior no instante que metade das pessoas ainda não ouviu. A velocidade da fofoca ela se espalha de forma mais rápida, tá? Até metade das pessoas não escutarem a fofoca. Como assim? Porque, ó, pensa rapidinho. Por que até metade, professor? Por que não mais um pouquinho? Tá? Matematicamente você prova. Porque se você vai espalhando a fofoca para um e outro, quando metade das pessoas já sabe, tá? Se metade não sabe, é porque metade sabe. Então, quando alguém começa a dizer, ei, tu tá sabendo, fulano? Existe a possibilidade de 50% da pessoa que você vai falar já saber da fofoca. Então, imagina no teu grupo, tá? No teu grupo é formado, digamos, daquelas 10 pessoas que eu disse. Mas dessas 10, tá? 7 sabem da fofoca e 3 não. Quando vocês vão conversando, é mais fácil você encontrar alguém que já sabe da fofoca do que de alguém que não sabe. Tá? Dessa forma, você acaba relevando e não espalhando para as outras 3, porque você vai acreditar na sua cabeça pela quantidade que aquelas 3 já sabem, porque você, quando vai falar com a maioria sabe. Então, é mais difícil de quem não sabe a fofoca saber, logo a fofoca se espalha a partir daí mais devagar. Como é que você mostra isso matematicamente? Dá uma olhada nas contas. Ó, K é a constante do espalhamento da fofoca. X é quantas pessoas sabem. Ora, se eu tenho uma população de tantas pessoas, então N menos a quantidade que sabe é a quantidade que não sabe. Função de segundo grau. Se você tem uma função de segundo grau, você quer achar o máximo e mínimo ó, da velocidade da fofoca. Você acha aqui, ó, derivada igual a zero. Você acha então que o x é igual a quanto? N sobre 2. Ou seja, x é a quantidade de pessoas que sabem da fofoca, que é a metade da população. Tá? Coloca nas contas e você vê que essa quantidade vai ser maior, tá bom? Quando n é n sobre 2. Ou seja, vocês acabaram de descobrir que a velocidade da fofoca é até a metade da população saber. Quer saber isso? Faz as curvas, ó. Quando você deixa de crescer para passar a decrescer, 50% é a metade do valor da população. E aí, claro, se você dá uma quantidade, para cada quantidade, ó, se a tua população é de 10 mil habitantes, você sabe a velocidade com que a fofoca se espalha. Ó. A população, digamos, de 100, tá? E o K acaba sendo igual a quanto? A 4. Se você sair mudando, essa velocidade aqui, ela se altera. Acha as dimensões de um cilindro reto, tá? De maior volume, que você pode colocar dentro de um cone. Tente fazer isso aí também. Tá beleza? Sendo assim, vamos voltar para mim. Então é isso, pessoal. Vocês acabaram de ver problemas de otimização, que são problemas voltados aqui a máximo e mínimo, tá? Ou seja, remete àquela história de construir gráfico. Aprendam a derivar e quando você está trabalhando na maioria das aplicações, se você quer saber o maior ou menor valor, ponto de máximo ou mínimo, seja para gráfico ou uma situação, vocês vão usar o quê?
ponto crítico, a história de máximos e mínimos, que remete ao quê? Ao teste da primeira derivada. Beleza? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Rui!